Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Tal da Graça, nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais essa meditação. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, esses nossos amigos e amigas que já se somam, 271 seguidores aqui da nossa página, que estão seguindo a nossa página, que estão acompanhando o nosso trabalho. Nós agradecemos do fundo do coração a todos vocês que têm nos apoiado. E eu peço a ajuda de todos vocês que compartilhem nossos vídeos, compartilhem a nossa página aqui no Facebook para que nós possamos alcançar mais pessoas. Como eu sempre tenho falado, a Igreja Tal da Graça ela não tem propósito nenhum de se transformar numa instituição, uma organização religiosa, e ela também não tem como propósito arrecadar fundos, arrecadar recursos. Nosso propósito é tão somente levar a palavra de Deus a todos os corações de uma forma bem simples e espontânea. É um desejo, uma vontade que Deus colocou no meu coração de poder fazer esse trabalho de evangelização, tentando levar as pessoas um evangelho que seja acessível a todos. Um evangelho genuíno de Cristo que nos ensina a viver a graça e a verdade no dia a dia, na nossa labuta, no nosso cotidiano. Mas vamos lá, a nossa meditação de hoje. A nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler algum versículo e fazer uma meditação sobre essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: E outra vez começou a ensinar junto ao mar. Ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina, ou seja, no seu ensinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e que vingou, e cresceu, e um produziu 30, outra 60, e outra 100. E disse-lhe: Quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando achou-se só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Hoje a nossa meditação, vai falar um pouco sobre a parábola do semeador. Só que o tema da nossa mensagem é semeando entre personalidades, semeando entre personas. É interessante que a palavra de Deus, Jesus Cristo, ele sempre fala que a palavra, ela nunca volta vazia, ela tem um poder transformador, ela tem um poder de transformar a pessoa. E qual é a melhor forma de transformar as pessoas se não de dentro para fora? Não tem como você transformar a pessoa de fora para dentro. Não é mudando a forma dele falar, não é mudando a forma dele se vestir, não é mudando a forma dele andar, não é mudando a forma de se comportar diante das pessoas. A transformação, a verdadeira transformação que o Evangelho proporciona àquele que busca com um coração sincero viver a graça de Deus, viver o Evangelho de Cristo, essa transformação ela acontece de dentro para fora. Porque é no íntimo, é no âmago, é no centro do ser que está justamente o local, está aquele que Deus quer transformar. Ou seja, a tua consciência, o teu inconsciente, o teu ser. Quando eu falo que aqui nesse tema, para a gente meditar sobre semeando a boa semente em meio à consciência, melhor a gente usar isso, em meio à consciência, em meio à personalidade. Jesus Cristo estava falando que no campo
né, que no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, Mateus fala que o campo, né, é o mundo. Ou seja, no mundo em que nós vivemos existem pessoas de todos os tipos, pessoas de personalidade mais fortes, pessoas de personalidade mais fracas, pessoas que entendem com maior facilidade, pessoas que entendem com dificuldade. No entanto, o campo que Cristo fala é onde o semeador sai a semear. E uma das características interessantes da semeadura em Israel, dos campos de agricultura de Israel, é que não era um campo homogêneo, era um campo heterogêneo. Existiam vários tipos de terra naquele lugar, porque as pessoas, os campos não possuíam cercas, não havia cercado, então as pessoas passavam por meio da plantação. No meio da plantação também tinha áreas de pedras, que existia muita pedra na terra, tinha áreas onde que tinha espinheiros, tinha área que se transformou um caminho de tantas pessoas passarem, de modo que o campo possuía diversas formas de terrenos num único ambiente. Cristo está nos ensinando que neste mundo existem pessoas de todas as formas, pessoas de todos os tipos, de todas as personalidades. A forma como cada um reage ao Evangelho vai caracterizar, vai demonstrar que tipo de terra eu sou, que tipo de campo eu sou, que tipo de pessoa eu sou. Às vezes, tem aquelas pessoas que são frágeis de entendimento, são pessoas que são fáceis de ser manipuladas, de serem levadas, né, como as pessoas falam, levadas a pagode. Ela facilmente é demovida de seus pensamentos, de seus projetos, facilmente se machuca, facilmente se entristece. Jesus Cristo fala que essas pessoas, elas recebem com facilidade o Evangelho. No entanto, como elas são maleáveis, como elas são frágeis, como elas são inconstantes, não são tão seguras de si mesmo, facilmente o Evangelho se perde. Facilmente o inimigo, que Jesus Cristo explica sendo como o diabo, vem e leva e afasta essa palavra, esse evangelho do seu coração. É uma personalidade que está entregue à sua própria sorte. Quando ele fala que existem também aquelas pessoas que são um solo rochoso, né? Que é duro, aparentemente você percebe que são firmes. A palavra, quando ela entra nesse coração, ela facilmente cresce, ela cresce muito rápido. No entanto, as raízes não têm tanta profundidade. São aquelas pessoas de personalidades ativas, são muito participativas, muitas das vezes elas são pessoas dóceis, meigas, gentios, que facilmente se relacionam. No entanto, por serem facilmente de fácil relacionamento, de fácil compreensão, que eles compreendem com uma facilidade muito grande sobre as Escrituras, muitas das vezes a dificuldade, muitas das vezes os problemas, quando vêm, também facilmente faz com que essa alegria, essa espontaneidade, esse entendimento, essa compreensão da palavra de Deus morra, murcha, seque, porque ela não tem tanta profundidade assim. Ou seja, isso nos mostra aquele tipo de personalidade que vive de aparência. São aquelas pessoas que têm aquela personalidade que, por medo, muitas das vezes, de não serem aceitas por outras, resolvem abandonar o que são para abraçar aquilo que muitas das vezes são lhe impostos como uma personalidade aceitável no meio em que eles estão vivendo. E na realidade o que Cristo quer de nós é que nós sejamos o que somos, porque a partir daí ele pode ter a liberdade de nos transformar. Então, de maneiras que muitas personalidades são apresentadas por Cristo. Nós vimos aquela personalidade que facilmente é manipulada, vimos agora a personalidade que facilmente tem a compreensão, entendimento, mas é só aquele entendimento, aquela compreensão superficial, aquela compreensão de fazer com que as pessoas o aceitem.
é aquela compreensão aparente, uma vida de aparência. Mas quando a realidade bate a porta, percebe-se que as dificuldades fazem com que tudo aquilo que se expressava, tudo aquilo que aparentava ser, não era uma realidade concreta. Também Cristo fala daquelas personalidades que são espinhentas, espinhosas, carregadas de espinhos. São aquelas pessoas que estão atribuladas, se preocupam demais com as coisas, se preocupam demais com tantos afazeres que acabam por não dando conta do principal afazer, que é justamente viver. O interesse é tão grande para cumprir com as suas obrigações ou tentar alcançar objetivos que se cria dentro do seu ser, de maneira que ela praticamente abre mão de sua vida. E abrindo mão de sua vida, ela se sufoca. Ela recebe essa palavra, esse evangelho, mas por causa das preocupações serem tão grandes, por causa da sua personalidade ser tão voltada para o materialismo, que a palavra ela é sufocada pelos cuidados, pela preocupação exacerbada, pela obrigatoriedade de fazer algo que muitas das vezes é desnecessário. Esse tipo de personalidade às vezes se perde dentro de si mesmo, porque todos nós vamos crescendo à medida em que vamos ultrapassando etapas, vamos superando etapas de nossa vida, de nossa existência de forma natural. Nós vamos aprendendo à medida em que vamos envelhecendo, e envelhecendo no sentido de aprimoramento tanto existencial como profissional. Mas as pessoas com essa personalidade aloprada muitas das vezes, que se ocupam tanto, se preocupam demais com as coisas, que se ocupam demais com as coisas e que acabam por muitas das vezes esquecendo de viver, no seu coração não há espaço para o Evangelho. Porque o Evangelho vem na contramão de seus ideais, de seus projetos. Porque o Evangelho vem para aquietar o homem. O Evangelho vem para simplificar a vida. Uma personalidade espinhosa, ela torna a vida cada vez mais complexa ao ponto dela não conseguir viver, e não vivendo, ela se autossabota. É um processo de autossabotagem. Nunca as coisas estão boas demais para ela. Nunca as coisas estão bem. Nunca o que ela tem é o suficiente. Ela sempre está em busca de algo mais. E por fim, Cristo fala daquela personalidade que se aquieta dentro de si. Ele fala daquela personalidade que percebe o mundo da forma como ela é, que vive a vida da forma como deve ser. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Aquela vida que percebe e entende a vontade de Deus. Aquela pessoa que tem aquela personalidade que percebe e reconhece a presença de Deus através de tudo que foi criado. A terra boa da qual Cristo está falando é aquela consciência tranquila que sabe como viver a vida. Que entende o momento difícil, o momento de dificuldade, que sabe passar por esses momentos, crendo que tão somente que é um momento temporal, e sendo temporal ele tem início, tem meio e também tem fim de existência. De maneira que ele vai levando a vida, subindo um degrau existencial após o outro. Ele vai superando suas dificuldades, seus problemas, se esforçando, dando duro, suando, sem perder o prazer de viver a vida. Só que é interessante que Jesus coloca todas essas personalidades num mesmo raio de plantação. Ele coloca essas personalidades todas dentro de um único campo. E querendo dizer que a semente, a palavra de Deus, vem para todas as personalidades. Mas tem um ponto em que Cristo fala
aqui e que fica nas entrelinhas. Você não consegue enxergar isso lendo o texto, porque não está no texto, está nas entrelinhas, está no sentido da parábola. Se o evangelho vem para todo esse tipo de pessoa, para aquelas pessoas que não têm a estabilidade necessária em sua vida, em sua forma de pensar, em sua forma de agir, que facilmente é levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento de filosofia, por qualquer achismo, se o evangelho vem para aquelas pessoas que aparentemente são solos viçosos, mas que por debaixo dele carregam uma dureza, muitas das vezes da incredulidade, muitas vezes uma dureza, seja por problemas, seja por dificuldades, seja por frustrações, seja por traumas, que fazem com que a sua vida seja uma vida de aparência, e sendo uma vida de aparência, o evangelho vai encontrando apenas terra o suficiente para crescer. Mas quando vêm as dificuldades, ela morre. Se o evangelho vem para essas pessoas, também vem para aquelas que têm sua personalidade sufocante por estarem preocupadas demais com os afazeres deste mundo, desta vida, e muitas das vezes afazeres que não lhes trazem nada de gratificação, nem nada de gratificante. Trazem mais dor do que alegria. E se esse mesmo evangelho também vem para a boa terra, significa que esse evangelho vem para solucionar, para resolver e para gratificar todas as personalidades. Ele vem para dar o equilíbrio, vem para dar a estabilidade necessária para aquele que tem uma personalidade instável. Ele vem para aprofundar a personalidade daqueles que vivem de aparência, mostrar que a vida de aparência não soluciona problema nenhum, mas é necessário se aprofundar na própria existência para se conhecer o suficiente para perceber que essa pessoa, ela é muito melhor do que aquilo que ela aparenta demonstrar. E vem para mostrar para aquela pessoa que está tão atarefada, tão preocupada com as coisas, que nós precisamos viver um dia de cada vez e que seus problemas podem ser resolvidos gradativamente, de modo seguro, equilibrado, sem que ele perca o prazer de viver. E se o evangelho vem para frutificar naquela personalidade equilibrada, que tem uma visão da realidade como ela é de fato, uma visão da vida concreta, significa que o evangelho vem para nos moldar, vem para corrigir as nossas falhas, vem para aperfeiçoar a nossa existência, vem para nos mostrar que a personalidade de Cristo, ela precisa estar conectada com a nossa personalidade para que esse ajustamento, esse aperfeiçoamento seja concreto. Por isso a semente, a palavra de Deus, é semeada em meio a várias personalidades. É a mesma semente, mas que traz um resultado diferente de acordo com o que nós somos. Se você se vê entre essas personalidades, se você se percebe inconstante, se você se percebe vivendo uma vida de aparência, se você se percebe uma pessoa rasa demais, que vive de aparência, se você se percebe uma pessoa que está preocupada demais com as coisas, preocupada ao ponto de não conseguir viver a sua própria vida, e se você se percebe como uma pessoa equilibrada que vê a vida como realidade, saiba que o evangelho vai fazer efeito naquilo que você mais precisa. E é essa a nossa mensagem de hoje, é essa a nossa meditação. Nós, independentemente da personalidade que temos, a única coisa que precisamos fazer é abrir o nosso coração para que essa mensagem, essa palavra, esse evangelho venha ter habitação, morada em mim, morada em nós, para que possamos sentir e ter em nossas vidas a transformação perfeita de Cristo em Deus, em nós. Que possamos viver essa transformação, essa mudança, esse aperfeiçoamento em graça por meio de Cristo Jesus, através do seu evangelho.
Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.